Boa noite, irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, estamos aqui para mais um culto das mulheres, que eu tenho certeza vem sendo abençoado. É bom estar aqui novamente com as irmãs, todas nós reunidas virtualmente. Espero que todas estejam bem, que estejam se cuidando, né? E que possam sentir realmente a presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado livramento, Senhor. Podemos sentir a Tua presença, podemos sentir a Tua mão poderosa, o Teu amor, o Teu carinho para conosco, Pai, em cada situação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Pai, nessa caminhada, e são tantas as situações, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por todas essas situações que passamos, porque sabemos que o Senhor tem propósito em todas as coisas, Pai. Que possamos realmente aprender, que possamos realmente passar por todas essas situações contigo, ó Senhor, sempre conosco, nos segurando nas mãos, Pai. Obrigada, Senhor, que por esta palavra que será dita, eu creio que vem diretamente do Teu trono, Senhor, que o Senhor possa estar me usando nesta noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome, sempre, sempre. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, meninas, antes eu queria fazer um comentário, né? Sobre essa questão da presença de Deus. E de manhãzinha, eu e minha mãe, a gente vai sempre fazer caminhada, correr cedo, né? Porque a gente procura ir mais cedo para não ter aglomeração, essas coisas todas. E não só por questão de saúde, mas acho que um pouco de tudo, né? E realmente isso tem feito toda a diferença para nos ajudar a passar aí por esses momentos, né, que a gente tem que ficar isolado, que a gente não pode sair, não tem para onde sair, né? E tem uma senhora que ela senta num banco, tem um banco assim, é como se fosse uma encosta, uma pequena encosta assim, né? É uma curva assim, parece uma encosta, porque é cheia de verde e tal, e fizeram alguns bancos de pedra ali. E eu, quando termino meu treino, eu vou fazer abdominal, aquelas coisas todas numa praça que tem ali. E eu vejo essa senhora, né? E ela, a posição, assim, ela senta, porque o banco fica alto para ela, então ela senta, ela balança as perninhas, assim, e ela volta o rosto dela para o céu. E todos esses dias, né, eu falo que é um cuidado do Senhor. Porque, por exemplo, hoje, né, garoou, tal, ontem fez um pouco de frio já à noite, mas de manhã, quando a gente vai fazer a caminhada, abre um céu tão lindo e um sol. Eu vejo o cuidado do Senhor nisso, sabe? É tão gostoso, porque às vezes a gente sai de casa e tá cinza, mas a gente chega lá e aquele céu azul, aquele sol gostoso que aquece a gente, é tão bom, sabe? E aí essa senhora, ela tá sentada no banco e eu já tive vontade até de gravar para as irmãs verem. Mas eu não gravei porque, primeiro que eu ia ter que pedir autorização para ela, né? Porque vai postar nas redes sociais aí, vai postar, não pode ser sem autorização. E segundo que eu acho que ela ia ficar um pouco constrangida de ser pega nesse momento. Mas é tão gostoso de ver, porque ela volta o rosto dela para o céu e ela sorri. Irmãs, eu sinto a presença de Deus. Eu falo, eu já falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, ela só pode estar conversando com Deus. Não é possível. Eu não vejo ela mexer a boca nem nada, mas é muito nítido assim que ela tá numa paz, sabe? É tão gostoso. E eu fico assim de fora, olhando e falando, Senhor, obrigada, Pai, por deixar eu participar desse momento também tão gostoso, que eu tenho certeza, Senhor, que é com o Senhor, porque a presença dele é muito forte, gente. Sabe? Eu queria compartilhar isso com as irmãs. E talvez tenha até um pouco a ver com a pregação, não sei, mas assim, eu precisava contar. Já que a gente não tá se vendo presencialmente, entendeu?
precisava contar. Mas é muito gostoso. E eu tive uma experiência bem interessante até hoje também, um pouco sobre a palavra que nós vamos falar. Nós temos estudado na IBD sobre Gênesis e nós falamos sobre Caim e Abel. E chegamos a algumas conclusões, enfim. E o que eu quero falar um pouco hoje é sobre o porquê que é mais fácil fugir do que consertar, né? E hoje de manhã eu tava bem, assim, acordei um pouco, sabe? Até melancólica, assim, falando, ai, não quero falar com ninguém, não quero nada, querendo fugir mesmo, né? Querendo fugir. E aí, quando eu vou correr, né? Eu ponho o celular aqui, né? Tenho o aparelhinho, ponho o celular e eu coloco louvor. E eu não uso o fone, porque fica caindo e tal. Então eu ponho alto. Então conforme eu vou andando, as pessoas já sabem que eu tô chegando perto, que já vai escutando louvor. E é muito legal, né? Que as pessoas já sabem e tal. E eu gosto e eu coloco louvor de tudo quanto é tipo, agitado, mais calmo, coloco louvor. Importante que tô levando ao Senhor. E hoje de manhã eu tava assim, então, sabe, querendo fugir. Ai, Senhor, eu quero fugir de tudo, não quero saber de nada, eu quero fugir, não aguento mais. E isso, assim, não demonstrando para as pessoas, né? Mas dentro de mim isso tava borbulhando e fervilhando. Dentro de mim, eu pensando assim. E eu lembro que a primeira música que tava tocando era aquela Galileu, do Fernandinho. Acho que é. Gente, eu nunca sei os nomes, é incrível. E eu lembro que eu tava tocando essa música. E aí eu comecei a chorar. Eu já falei que o povo da rachar lá, que eu sou meio louca, que fala assim, essa menina vem correr e começa a chorar no meio da corrida, se tá doendo, para de correr, né, que vai parar de doer. Mas mal sabem eles que eu tô me derramando na presença do Senhor ali, né. Então esse momento da corrida eu uso não só como um momento de saúde física, mas de saúde espiritual mesmo, sabe, de me derramar mesmo. E eu choro, e eu vejo que às vezes, assim, às vezes no dia seguinte eu vejo que tem gente que fica me olhando assim com uma cara de, meu, será que ela tá bem? Porque eu acho que deve ter me visto chorar no outro dia, sabe? Mas é tão gostoso, sabe? E aí eu me derramo mesmo, choro, falo Senhor e tal. E hoje eu tava nesse momento, falando assim, ai Senhor e tal, e falando com Deus. Poxa, tem essas questões aqui que eu não sei como lidar, como que eu vou resolver e tal. Irmãs, começou a tocar uma música, um louvor, que eu nunca ouvi na vida. Nunca ouvi. Mas ele falou. Eu falei assim, Senhor, fala comigo, né? E eu assim, falando. Aí eu falei, Senhor, fala comigo. Eu vou ficar em silêncio agora para te ouvir, tá bom, Senhor? E fiquei em silêncio. E correndo. Isso tudo correndo. Irmãs, começou a tocar um louvor que eu nunca vi na vida. Nunca ouvi na vida o louvor. Depois eu fui até buscar, porque é um aplicativo. Eu fui até buscar, eu já procurei a música, eu não achei. Ou seja, foi o Senhor que falou comigo mesmo, né? E foi muito gostoso, porque eu senti muito, assim, a presença de Deus. E Ele já falou comigo, aquilo, assim, mudou o meu dia, sabe? Mudou o meu dia. E é isso. Eu escolhi não fugir, mas tentar consertar, né? As pessoas precisam, a gente precisa parar de fugir das situações. Tem muitas pessoas que estão fugindo de fantasmas do passado, né? O pastor Sandoval comentou que Caim é um retrato do homem natural e moderno e que não houve uma evolução no homem desde aquela época. Eu fiquei assim, como assim? Caim e Abel tem muito tempo que já passou, né? Mas é verdade, né? Temos muito o que aprender com Caim, porque tem muitos Caíns no nosso meio. Na verdade, eu acho que dentro de nós, às vezes existe sim um pouco de Caim dentro de nós. Caim, ele não tinha paz consigo, não tinha paz com Deus e nem com o irmão dele. Vocês já perceberam que as maiores intrigas acontecem em família? O maior foco de divisão ocorre na família. E existe uma dificuldade maior de você perdoar quem é da família.
pastor até deu alguns exemplos, né, de pessoas nesse sentido, mas eu posso dar alguns exemplos mais modernos até. Basta lembrar das últimas eleições. O quanto de família, o quanto de amizade que foi desfeita por causa de opinião política que é diferente. Política. Agora tem o Covid aí. Usa máscara, não usa máscara, usa cloroquina, não usa cloroquina, quem que tá certo, quem que tá errado. Mais brigas. E você sabia que as brigas, ou nas brigas, existem demônios atuando? Afinal, o inimigo tá aí para matar, roubar e destruir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu quero falar um pouco sobre fugir, ao invés de consertar. E na passagem de Gênesis 4, do 13 ao 16, é possível perceber que Caim, ao invés de se arrepender, ele tenta se fazer de vítima. Vou ler aqui. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim se alguém matar Caim. Sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Os Caíns preferem fugir, matar, mas não se consertar. O Caim, ele não aceitou ser dissuadido do pecado dele, nem mesmo por Deus. E Deus ainda deu tempo para ele se consertar, para ele se converter. Não deixou que ele fosse morto. E mesmo assim, ele não aceitou. Engraçado que Deus, né, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco antes, durante e depois do pecado. A pessoa sabe que o álcool está acabando com o casamento dela, mas não se conserta. A pessoa sabe que a gula está levando ela para a morte, mas ela não se conserta. É preciso se converter e ser transformado. Eu vou mudar de igreja, porque eu não perdoei aquele irmão. Na verdade, eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Ou pior, tô magoado com aquele irmão, mas eu não vou falar nada, eu só vou sair e pronto. Eu vou sair porque o pastor não respondeu minha mensagem no WhatsApp. Eu vou sair porque o pastor não me cumprimentou. Será que essa é a solução? Fugir? Viver no seu mundinho, sem buscar comunhão com Deus? Saiba que a fuga leva para o caminho de morte. Tem crente desigrejado que está no caminho de Caim e não quer se consertar com o irmão. E não basta só se arrepender. É preciso consertar. Porque se arrepender sem se consertar é remorso e Deus não quer isso. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vemos sempre 2 tipos de homens. Abel e Caim, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, Davi e Saul. São esses 2 tipos de homem que representam a carne e o espírito, a vida natural e a vida sobrenatural do espírito. Mas aqueles que amavam o Senhor de todo o coração, passaram sim por períodos que por alguma razão se desviaram do propósito original de Deus e sofreram as consequências disso. E na Bíblia nós temos exemplos disso. Abraão desceu para o Egito e não foi bênção. Lá ele negou os princípios dele, ele mentiu sobre o fato de Sara ser a esposa dele, viveu sem a bênção de Deus. Ló foi para Sodoma, que a gente sabe que Sodoma representa o mundo, perdeu tudo. Perdeu a santidade, a dignidade, a mulher. Só não perdeu a vida porque alguém intercedeu por ele. Elias, que se deixou, ficou debaixo do arbusto ao invés de ir para o Carmelo. E por conta disso, entrou numa depressão profunda, numa crise existencial, desejou até a morte. Davi, que estava no terraço ao invés de estar no campo de batalha. E isso custou muito caro para Davi. Levou ele ao adultério. Um homem que manchou assim o ministério dele. Quando uma pessoa está vivendo no propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o bem.
Mas quando você está fora do propósito de Deus, aí você não enxerga nada. Saiba que a fuga é estar fora do propósito de Deus. O conserto é estar no propósito de Deus. E aí eu quero trazer aqui 2 pontos, né? A história de 2 homens que demonstram muito isso. Jonas e Paulo. Então vamos a Jonas primeiro. Jonas, ele fez uma viagem que estava fora do projeto de Deus e ele não viajou para cumprir o propósito de Deus. Ele viajou para fugir do reino. Uma vida fora do propósito provoca tempestade e uma vida no propósito acalma os outros na tempestade. Interessante, né? Jonas, então, Deus tinha falado para ele que ele precisava ir a Nínive para poder pregar. E ele fugiu para Tarsis, fugiu do chamado dele e foi para o caminho de desobediência. Para Jonas, ele achava que essa missão confrontava a consciência, o nacionalismo, a ideologia dele, ele preferiu fugir, gastar tudo o que ele tinha para não fazer o propósito de Deus. E a opção dele foi ir para o fim do mundo. Só que mal sabia ele que os planos de Deus é que se cumprem e não os nossos, né? E por isso a gente tem que também prestar atenção nisso. A gente quer às vezes fugir, né? Fugir do reino, dos propósitos de Deus, mas nenhuma fuga de Deus vai durar para sempre. Vai ter uma hora que você vai ser confrontado, sim, né? Nenhuma fuga de Deus dura para sempre. Quando aquele que foge é alguém que o conhece. A existência se torna inimiga do servo de Deus em desobediência. Não há ninguém mais sujeito ao azar na vida do que um servo de Deus que conhece a vontade dele, mesmo assim decide fugir. E aí Deus enviou a tempestade. Deus enviou uma tempestade por causa de Jonas, porque ele estava fugindo do propósito. E quantas pessoas, irmãs, são como Jonas? Conhecem, sabem do propósito de Deus, mas acabam se envolvendo em outros problemas, mudam de igreja, de cidade, viaja para fora do país, tudo para poder fugir do que Deus tinha determinado para você. Já Paulo, muito pelo contrário. Paulo estava indo para Roma porque era propósito de Deus que ele testemunhasse diante de César, né? Vamos ler aqui. Atos 27, 23, 24. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Ao contrário de Jonas, Paulo sabe para onde vai, sabe por que estava indo, né, cumprir o mandamento de Deus. E é interessante porque os dois estavam em navios e os dois enfrentaram tempestades. Jonas era a causa da tempestade e Paulo acalmou as pessoas na tempestade. Quem você tem sido? Jonas ou Paulo? Você está fazendo a vontade de Deus em meio à tempestade para se tornar canal de bênção para outras pessoas? Ou vai ser como Jonas, vai trazer tempestade, vai trazer maldição para a vida dos outros? E para a sua também. Quem está fora do propósito vive dormindo. E quem está no propósito vive em intercessão. Jonas tentou fugir de Deus e acabou caindo dentro de uma reunião de oração, vamos colocar assim.
né? Se for ler lá na passagem de Jonas, os marinheiros eles entram em pânico e eles começam a fazer preces para os deuses deles, né? E já Jonas está no porão dormindo, como se tivesse desistido de viver, né? Quanto mais fora da vontade de Deus, menos vontade de orar e de interceder você sente. Enquanto os ímpios lutavam pela vida deles, Jonas dormia. Eles estavam invocando lá os deuses deles e Jonas não tinha nenhuma oração, nenhuma intercessão nos lábios dele. Totalmente silencioso. Presta atenção. Homens de Deus em fuga trazem maldição aonde quer que vão. Uma igreja alheia à vontade de Deus é instrumento de desgraça para a sociedade. Isso é muito forte. Porque significa que a gente vai ter vidas, almas, sangue nas nossas mãos. Se a gente fugir dos propósitos de Deus. E a gente vai prestar contas com Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Eu quero até fazer um parênteses. Talvez eu traga um pouco de polêmica. Não é essa a intenção, mas eu não posso deixar passar, sabe? Eu entendo que tem muitos irmãos, assim como eu, que querem estar reunidos, que querem abrir a igreja, que querem, sabe, ir para os cultos presenciais. Irmãos, eu também quero. Eu super quero e eu tenho pedido muito para Deus. Senhor, cadê a comunhão? O povo de Deus, a gente gosta de comer, e gosta de comer todo mundo junto. Tudo junto e misturado. E faz muita falta. Nossa, que vontade que eu tenho de abraçar, de beijar, de conversar com as minhas irmãs. Né? Por mais que às vezes pelo vídeo a gente faça isso, né? Também, mas é diferente, né? Você tocar assim, pegar, é gostoso. E semana passada saiu uma decisão de um ministro do STF falando que era para abrir sim as igrejas e que podia fazer os cultos e tudo mais. E tem muita gente que fala contra, tem muita gente que fala a favor. Não é a opinião da igreja, é a opinião da Tatiane. Irmãos, sabe que eu não senti paz quando saiu essa decisão? E eu sei que o ministro, ele é cristão, né? Pelo menos se declara cristão. Eu entendo, sim, que eu super quero, como eu disse, eu super quero, mas eu não sei, eu tenho procurado enxergar de outra maneira essa pandemia, sabe? E eu vejo que o Senhor tem nos feito sair da nossa zona de conforto. Porque, vou dar um exemplo, né? O pastor Sandoval, ele sempre fala que ele gosta, muitas vezes, de pegar o ônibus, que ele prefere, dependendo, pegar o ônibus, porque é uma oportunidade de evangelizar. E não só ele, o nosso queridíssimo diácono Paulo também, ele sempre está com um panfletinho e tal, para evangelizar, o pastor Adélcio e tantos outros, né? Então eu falo deles porque eu sei que eles fazem isso. E com essa pandemia, não pode sair de casa, não pode nem pegar ônibus. Teve aí algum período que a gente não pôde nem pegar ônibus, só para algumas pessoas que poderiam, né? E eu vejo assim que é uma maneira de a gente se reinventar também, de sair da nossa zona de conforto, porque às vezes é muito fácil a gente estar lá dentro do templo, né? Pregando e falando. E eu vejo que o Senhor quer, como o Senhor tem alcançado pessoas com essa história de live, com essa história de mandar link de pregação, sabe, de cultos online. Muitas pessoas têm sido alcançadas. Então eu creio que de alguma maneira essa pandemia tem sim servido para o propósito, para o reino de Deus, né? Então, irmãos, não fica triste não fica chateado não. Eu tenho aqui umas outras questões aí com o STF, porque eu sempre falo que para mim é um órgão político,
porque quem colocou eles lá foram políticos. Então, eu tenho algumas questões com eles, com relação à decisão, algumas decisões deles. E eu fiquei com muito medo. E eu falei, Senhor, será que isso foi uma decisão que veio do Senhor? Foi uma decisão pautada em política? Não sei. Eu, Tatiane, não senti paz. Mas de repente um outro irmão sentiu diferente. E tudo bem, né? Eu acho que é válido a gente respeitar. Mas o que eu quero dizer é assim, eu não quero que nem a minha vontade prevaleça, nem a do irmão. Que prevaleça a vontade de Deus. Então, vamos orar para Ele, para que, se for da vontade dEle, que tudo isso passe logo e que possamos estar juntos e reunidos logo. E uma outra coisa que também veio muito forte em mim foi essa questão, né? Tem muita gente usando essa pandemia para fugir da igreja. Tem muita gente que não tem perseverado, que tem deixado o amor esfriar. Não, irmãos, agora que é hora da gente estar mais achegado com Deus, agora que é hora da gente buscar, agora que é hora da gente orar, de interceder e de buscar a palavra, sabe? De ter fome, de se alimentar. Eu sinto necessidade, então eu preciso fazer mais reunião de oração, durante a semana, vamos fazer, fala com o irmão, vamos, tal dia, vamos fazer. De sábado a gente tem feito vigílias. Nós temos feito vigília, essa semana agora vai ter vigília de novo, no próximo sábado. Mas é online, eu tenho uma dificuldade, conversa com a gente, eu já falei aqui. Conversa com a gente. A gente vai ver o que é possível fazer. Tá? Se cuidem. Eu não gosto não de isolamento não, tá? Não gosto não. Eu gosto de estar junto assim, ó, de estar chegado. Se o Senhor tem dito para nós que agora é momento de ficar em casa e de pregar de casa, vamos cumprir esse ID dele. Amém? Voltando. Desculpa aí, gente. Então, como eu estava falando, né? Às vezes, um homem de Deus que foge traz maldição. Uma igreja alheia à vontade de Deus é instrumento de desgraça. Muito forte, né? Muito pesado isso. Já Paulo tem uma atitude totalmente diferente. Ele também está no navio que está passando por uma tempestade. Sabe o que ele faz? Ele ora agradecendo a Deus. Ele dá direção para o capitão. E se o comandante tivesse ouvido ele, eles talvez não tivessem passado por todo aquele problema. Olha que diferença. Enquanto um dorme, o outro ora agradecendo a Deus. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não estar dentro da igreja dormindo. As coisas acontecendo e a gente está lá, as coisas estão passando e a gente está, estatelado. Você está acordado? Quem está fora do propósito de Deus perde o respeito de todos. E quem está no propósito de Deus conquista o respeito de todos. Quando Jonas foi descoberto, ele perdeu o respeito. Ele foi apontado como causador da tempestade e ele foi exortado por ímpios. Então, olha só, ele fora do propósito de Deus, ele não teve o respeito nem dos pagãos. Olha que triste, né? Já Paulo aconselhou lá o comandante, o capitão, o centurião a não seguir viagem e eles não ouviram. Só ouviram depois. E aí, Paulo conquistou o respeito de todos, até mesmo do centurião lá que cuidava dos presos no navio. Né? Vamos ler? Atos 27, 10, 11. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida.
Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Atos 27, 30, 32. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Quem está no propósito de Deus, quem está estabelecendo o reino de Deus, tem autoridade. Quem tem autoridade é ouvido. Você tem sido Jonas ou Paulo? Você tem sido exortado pelo mundo ou tem sido autoridade e as pessoas têm ouvido o que você tem a dizer como servo do Senhor? Quem está fora do propósito se autofinancia. E quem está no propósito é financiado pelo reino dos céus. Um detalhe colocado ali no livro de Jonas. Fala que Jonas pagou a passagem dele. Para poder fugir de Deus, ele pagou pela passagem dele. Né? Deus não financia ninguém que está no propósito dele. Quando uma pessoa toma a decisão sem consultar o Senhor, não pode querer que as coisas dê certo, né? E eu falo que é um detalhe, mas nada que está na Bíblia é por acaso, né? Tá lá registrado é porque a gente tem que se atentar a essas coisas. Já Paulo, veja como Deus providenciou tudo para Paulo, porque o navio do Paulo ficou despedaçado, né? Eles perderam tudo. E assim, do nosso ponto de vista, não teria como eles chegarem. Mas está escrito lá. Atos 28, do 7 ao 10. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, e o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha que diferença. Quando a gente segue o propósito de Deus, né? Quando a gente está ali no caminho que o Senhor nos colocou, aos nossos olhos a gente olha e fala: é impossível, Senhor, não vai ter como. Não é que eu vou conseguir, não tem. E aí Deus vem e tudo assim, sabe, se esclarece, tudo fica transparente, assim, você fica assim, você olha, você fica até meio bobo, né? A gente fica até meio bobo, fala assim: nossa, como que Deus é maravilhoso, eu nunca imaginei que essas coisas poderiam se resolver assim. Então Deus, Ele quer sim custear tudo para você, mas você tem que obedecer à vontade dEle, estabelecer o reino dEle aqui na terra, usar a sua vida para que o reino dEle seja estabelecido e conhecido aqui na terra. Deus nos chamou para viver uma vida de propósito, mas o propósito dEle, não o seu, o propósito é do Senhor. Pois quando nós vivemos fora da vontade de Deus, nós provocamos tempestade e nós não acalmamos a tempestade dos outros. Se nós dormirmos e não oramos, nós perdemos o respeito de todo mundo e não vamos ter os recursos de Deus para a obra. Você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem feito como Jonas e está fugindo do seu propósito, do seu chamado? Jonas estava fora do propósito de Deus e por isso ele mesmo custeou a passagem dele. Paulo andou de acordo com a vontade de Deus e experimentou a provisão divina. Nós somos fracos e por isso que a gente invoca o nome do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. A gente tem que buscar o Senhor, reconhecer a vontade dEle nas nossas vidas. É preciso ter comunhão com Deus.
Não se engane. Não se deixe ser levado pelo mundo. Não fuja. Conserta. Peça para Deus a direção. Peça para Deus sabedoria, o discernimento. Viva uma verdadeira comunhão com o Senhor. Porque Ele é fiel, misericordioso, amoroso e justo. Amém? Era essa palavra que eu tinha para hoje. Eu achei... Falou muito ao meu coração. Porque a nossa tendência é fugir e não consertar. Amém? Fiquem com Deus, minhas irmãs, meus irmãos. Deus abençoe e que em breve possamos estar juntos. Amém? Um beijo.